Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, deixa eu gravar um pão diário aqui rapidamente com vocês. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. Trata-se de uma poesia que Paulo escreve em defesa da sua fé. Então a melhor maneira de nós respondermos os nossos inimigos é cantando, é adorando, ô glória. Então as perseguições adversas, as situações adversas são inspiradoras para que eu possa continuar cantando, continuar sorrindo, não azedando, não amargando a vida, não tratando a vida com ranço, apesar da dor. Paulo compõe uma poesia, crente faz poesia da dor. É muito fácil para mim tentar compor poesia sentado no sofá, muito bem alimentado, muito bem casado. Mas Paulo está numa situação adversa e compõe uma poesia que eu, no estado em que estou, não teria capacidade de compor. Isso é coisa divinal, gente. Somente crente é capaz de fazer poesia da dor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 8, quando escrito está: em tudo, disse Paulo, em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desamparados. Olha que contrastes, né? Perseguidos, verdade, mas não desamparados. Abatidos, sim. Destruídos, jamais. Paulo começa essa passagem com a ideia de que poderia ocorrer que os privilégios e a glória que um cristão goza o levasse ao orgulho. É o que está descrito no verso de número 7. Como eram muitos os privilégios, Paulo chama de vaso de barro, mas diz que dentro desse vaso de barro tem um tesouro. Então, devido aos muitos privilégios, o crente poderia orgulhar-se, ok? Aí então, verso 8 e 9 diz assim: olha, vocês não se orgulham, porque apesar dos privilégios trata-se de um vaso de barro, apesar dos privilégios trata-se de um indivíduo inteiramente mortal. É isso que nós somos, figuras mortais. Eu até escrevi aqui, Pascoal escreveu dizendo: uma gota de água ou uma corrente de ar pode até mesmo matá-los. Então se orgulhar do quê? Ensoberbecer-se do quê? O porco, o boi, quando morre, a carne serve para comida. E você, meu irmão? Teu corpo não serve para nada. Pelo menos eu creio. O sangue de Jesus tem poder e livra o meu corpo do canibalismo. Então você observe que realmente não há motivo para soberba. Realmente há um tesouro, mas a glória desse tesouro é a de Deus, porque aqui é vaso de barro. 2 Coríntios 4, verso 7, que é o texto que antecede esse texto. Os presentes versículos, versos 8 e 9, apresentam uma série de 4 contrastes que mostram as crises confrontadas com a vitória. Então esses 4 versos, esses 4 contrastes, ok? Revelam exatamente isso. Revela o quê? São crises? São. E como se ganha essa crise? Como contrasta-se essa crise? Com as vitórias sobre elas. Então as crises não vêm para nos fazerem sucumbir. As crises vêm para nos fazerem crer, confiar e vencer no nome excelso de Jesus. Essas crises eram terríveis. Essas crises poderiam ser mortais, poderiam ser fatais. Ok? Não é pelo fato de ser um cenário poético, uma palavra em torno de poesia, ok? Que alivia, tá? Que deixa leve. Não tem nada de leve. Perseguição fatal, terrível, podia ser mortal. Mas Deus, o Senhor, entrou com providência e houve triunfo sobre elas. Então vamos lá, 4 contrastes. Primeiro contraste: atribulados, mas não angustiados. Isso é mesmo que dizer, vemos-nos pressionados em todos os momentos, mas não estamos encerrados. Somos pressionados, mas não estamos encerrados. A pressão não encerra o meu louvor. Dá para dar um glória? A pressão não encerra a minha adoração. A pressão não encerra o meu cântico. É possível produzir sendo pressionado. Lucas 15, Jesus está sendo pressionado. E o que é que ele faz? Compõe uma das melhores e maiores, considerado como a pérola da parábola, a pérola das parábolas, que é a tão famosa parábola do filho pródigo de Lucas 15. Há todo tipo de pressão sobre nós, mas nunca nos encontramos num beco pelo qual podemos dizer não há saída. Uma das características da vida cristã é que sempre haverá espaço. Então somos atribulados, somos pressionados, mas apesar de, Deus sempre nos dará o escape. Lembra? 1 Coríntios 10 e 12? Fiel é Deus, não te provará mais do que podeis suportar, pelo contrário, juntamente com a prova, te trará também o escape. Atribulados, na palavra atribulado no grego significa pressionar, oprimir e afligir. Paulo se sente apertado.
de forma que não pode escapar. É assim que ele se sente, apertado, aflito, pressionado, oprimido. Porém, ele continua dizendo, não estou angustiado. Estou pressionado, mas isso não me angustia. Por quê, gente? Porque a pressão, a tribulação é um fator externo. A angústia é um fator interno. Ele está dizendo o seguinte, que as coisas que me ocorrem aqui fora não resultarão em tristezas aqui dentro, em angústias aqui dentro. Eu sou pressionado, mas isso não me angustia. Isso não vai tirar a minha paz, não vai roubar o meu sossego. Receba esta palavra, as pressões não podem te angustiar, roubar a tua paz, roubar o teu sossego. Eu estou pressionado, mas não estou angustiado. É isso que Paulo está dizendo, ok? Angustiado aqui quer dizer amontoar, confinar ou restringir. Então olha o que ele está dizendo, eu estou pressionado, estou atribulado de todos os lados, mas não estou confinado, não estou restringido, não estou esmagado, porque a palavra angustiado significa no grego esmagado, pode ser assim traduzido. Então eu sou pressionado, mas não me esmaga. Está me pressionando, está me apertando, mas não está me esmagando. Então Paulo se encontra em um lugar apertado, isso é pressionado, mas não se sente a tal ponto de ser considerado como esmagado. Pressionado para perder espaço, mas ainda lhe restava espaço. Isso aqui é para a gente dar glória a Deus. Por quê, gente? Olha que coisa linda. Pressionado para lhe ser restringido o espaço de ocupação. Mas ele está dizendo o seguinte, estou apertado, estão tirando o meu espaço, mas ainda assim nesse aperto eu ainda encontro espaço para continuar produzindo. É a ideia de Faraó. Eu vou pressioná-los, eu vou apertá-los, ok? Para que eles parem de me importunar. Então eu quero a mesma quantitatividade de produção, os mesmos resultados, com menos condições. Paulo está dizendo, tiram as minhas condições, mas os meus resultados permanecem o mesmo. Dá para dar uma glória a Deus, não? Eu estou com menor condição, mas continuo com maior disposição. Então, quanto menor a condição, maior é a disposição requerida para tal. E eu estou disposto a me dispor ainda mais para que eu continue entregando do mesmo modo. Eu estou com menor recurso, mas produzo do mesmo jeito. Entrego do mesmo jeito. Isso aqui é lindo demais. Aí você pode perguntar, tá, Paulo diz que tudo é tribulado, mas quais essas tribulações que o Paulo está falando? Bom, vamos lá. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra. Tá bom não? Aceitado em Filipe, escorraçado na Tessalônica e na Bereia. Chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado de Cesareia. Enfrentou naufrágio a caminho de Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Só essas tribulações. Só essas aqui. Aí sabe o que ele disse? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tudo me pressiona, por onde quer que eu passo eu sou pressionado, mas por onde quer que eu passo, ainda assim, eu não estou confinado e eu consigo produzir para a glória de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Perplexos, verso 8, ele continua dizendo, perplexos, admirados, mas não desesperados. Podemos chegar ao fim de nossos recursos, pode me causar perplexidade, ausência de recursos, mas nunca vai me causar esperança, porque eu não espero no recurso, eu espero em Deus. Há momentos nos quais não pode se ver bem aonde dirige-se a vida. Essa é a perplexidade. Eu não sei o que se dará no dia de amanhã. Foge do meu controle. Jesus disse, ó, vocês não devem presumir o mal de amanhã, mas eu quero ter o controle no dia de amanhã. Lembra aquela palavra que a gente ouve com muita frequência? Você tem que pensar no dia de amanhã. Então Paulo está dizendo, eu não sei muito bem o que se dará no dia de amanhã, se vou estar morto, se vou estar vivo. Eu não sei. Agora uma coisa eu sei, estou indo para algum lugar. Estou indo para algum lado. Quer dizer, enquanto eu tiver vida, eu vou obrar. Não importa para onde ser, deixar que o vento sopre. Ok? Mas eu vou obrar. Glória a Deus por isso. É o que disse Esther 4,14. Pois se de todo te calares agora, disse Mardoqueu a Esther, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Eu não sei se a luta vem daqui, não sei se a luta vem de acolá, eu não sei que luta se levantará. Eu sei de uma coisa, em todas as lutas, por onde quer que elas venham, eu sou mais do que vencedor por aquele que me chamou. Pronto, é isso que ele está dizendo. Perplexos, no grego, sentir-se desorientado, estar em dúvida, estar muito perturbado. Perplexo, porém não desanimados. Eu me admiro, mas eu não me desanimo, ok? Eu não me desespero da vida. A palavra desanimado no grego aqui pode ser traduzido como desesperar-se da vida. Ele está dizendo, eu estou perplexo, mas a minha vida não está desesperada, ela tem uma espera.
e ela espera no meu Criador. Verso 9: perseguidos somos, mas não desamparados. A palavra perseguido traz a ideia de perseguir a caça, como caça-se um animal. Enquanto a palavra desamparado significa desertado, abandonado alguém em dificuldades. Então olha o que ele está dizendo: eu estou sendo caçado como se eu fosse um animal. Eu estou sendo caçado, por onde quer que eu vou, é caça de tudo quanto é lado. Eu estou sendo caçado como uma presa, mas eu não me sinto desamparado. Eu não fui deixado, eu não fui abandonado. Sou caçado, mas não sou abandonado. Entendeu? Alguém, aleluia, alguém que me ampara, alguém que me acompanha, oh glória, alguém que me assiste, bendito seja Deus. Podemos ser perseguidos pelos homens, mas nunca poderemos ser abandonados por Deus. Como escreveu o salmista Davi, Salmos de Davi, Salmo 27:10, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, contudo o Senhor me acolherá. Perseguidos significa excluídos, expulsos, caçados. É isso que nós somos. Perseguidos, isso é, excluídos, expulsos, caçados, dando a entender a oposição do mundo contra o evangelho, mas não desamparados. Isso é, jamais esquecidos, jamais abandonados, jamais deixados para trás. Ele foi perseguido pelos seus inimigos, mas nunca foi entregue totalmente ao poder deles. Foi perseguido pelos seus inimigos, mas nunca foi entregue totalmente ao poder deles. Paulo sofreu duras perseguições, desde o começo da sua conversão até o final do dia da sua vida na terra. Desde que ele aceitou a fé, meu irmão, perseguição, direto. Não teve folga, não teve alívio. Foi perseguido pelos judeus, perseguido pelos gentios, perseguido pelo poder religioso, perseguido pelo poder civil. No entanto, jamais se sentiu desamparado. Quando foi apedrejado em Listra, levantou-se para prosseguir o projeto missionário. Quando foi preso em Filipos, cantou e orou até meia-noite. Lembra de Atos 16? Quando foi preso em Jerusalém, deu testemunho diante do Sinédrio. Quando foi levado para Roma como prisioneiro, testemunhou ousadamente aos membros da guarda pretoriana. Mesmo quando ficou só em sua primeira defesa em Roma, sabe o que ele disse? Eu fui assistido pelo Senhor. Replicou as palavras de Jesus em João 16:32, ainda que todos se escandalizem em mim, ainda que todos me abandonem, todavia o Senhor não me abandonará. Quarto e último contraste: abatidos, somos abatidos, mas não destruídos. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Isso é, somos golpeados, mas não somos derrotados. A característica suprema do cristão é que, olha bem, não é que ele não caia, é que mesmo que caia, se levante. Essa é a característica suprema do cristão. Não é que a gente não caia, não é que não haja queda, é que não há prostração. Ok? Então cair aqui dentro não é queda, é posição. Gente, isso aqui é lindo demais. Cair lá fora é qualquer coisa, aqui dentro não é queda. É o que, irmão? Não é queda. Cair aqui dentro não é queda, é posição de fé. Então observe, Salmo 37:24, ainda que caia não ficará prostrado, pois o Senhor segura sua mão. Abatidos, no grego, lançar por terra, derrubar. Ele está dizendo, eu fui lançado por terra, eu fui derrubado. O apóstolo perdeu muitas batalhas individuais, não dá como negar, não tem como negar. Ele sabia o que é ser perdedor, com frequência foi derrubado por algum adversário, mas jamais recebeu o golpe da morte, jamais. Não destruído, sou abatido, mas não sou destruído. No grego, arruinado, é isso que significa destruído. Não fui arruinado. De um lado, a vulnerabilidade de Paulo e de seus companheiros, do outro lado, o poder de Deus que o sustenta. Então eu fui abatido, porque isso mostra minha vulnerabilidade, mas eu não fui arruinado, porque o poder de Deus me sustenta. Abatidos, mas não destruído. A palavra grega abatido significa lançar abaixo, derrubar violentamente. A palavra era usada para falar da derrubada de um oponente na luta. Já a palavra destruída significa destruir ou perecer totalmente. Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras que ele disse que foram acima da sua força. 2 Coríntios 1:8. Foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas jamais sucumbiu. Sabia que sua morte não era uma derrota, mas uma vitória, uma vez que morrer é lucro. É deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Foi isso que ele escreveu lá na carta de Filipenses, capítulo 1, verso 21 a seguir. Então esse é o nosso pão diário, já se estendeu demais, não vou tecer mais comentários, mas esse é o nosso estado, é esse contraste, ok? Entre a perseguição humana, ok? Entre os nossos opositores e o nosso aliado. Aí eu termino perguntando para vocês, quem é maior? Lembra da palavra de Ezequias? Não tem mais. Maior o que está conosco do que o que está com eles.
Com eles é braço de carne, mas conosco é a mão do Todo-Poderoso. Ok? Podemos sim, muitas vezes, ser atribulados, mas não seremos angustiados. Ficamos perplexos, ai meu Deus, mas não nos desesperançamos. Ok? Não ficamos desesperançados. Somos abatidos muitas vezes, como diz o texto, somos abatidos, mas a vitória sobretudo é nossa. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é a nossa palavra. Deixe seu like, inscreva-se no canal e seja abençoado para a glória de Deus.